E aí, pessoal? Bora mergulhar de cabeça num assunto que, olha, tá mudando as regras do jogo no direito processual, as famosas astrintes. Sabe, aquela multa judicial? Pois é, uma regra essencial mudou e o impacto disso é gigante. Fica aqui para entender o porquê. Mas antes da gente começar, aquele recado super rápido e importante. Já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha nas redes sociais. Ajuda demais a gente a levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Então vamos lá, direto ao ponto, com uma pergunta que soa até absurda. Uma multa por não cumprir uma ordem da justiça pode passar de 2 milhões de reais? E mais, se chegar nesse valor todo, o juiz pode simplesmente chegar e falar: "Ah, vamos reduzir isso aí?" A resposta, gente, pode surpreender e muito. Para a gente entender o tamanho do problema, nada como uma boa história real, né? Então vamos conhecer o caso do João, um caminhoneiro que passou por um verdadeiro pesadelo judicial. A história dele é o exemplo perfeito do que a gente vai discutir hoje. Então, esse é o João. Para ele, que é caminhoneiro, o caminhão não é só um veículo. É a vida dele, a ferramenta de trabalho, sabe? Ele comprou o caminhão financiado, tudo certinho. Mas aí que o problema começou. A empresa financeira cometeu um erro que parece pequeno, mas foi grave. Não registrou o contrato de financiamento lá no sistema do Detran. E qual foi a consequência disso? Nossa, foi simples e, ao mesmo tempo, devastadora. Sem o registro do contrato, não tem licenciamento. Sem licenciamento, o caminhão não pode rodar. E se o caminhão não roda, o João não trabalha, não entra dinheiro. A vida do cara ficou parada por causa da omissão da empresa. Aí, desesperado, o que ele fez foi para a justiça. E o juiz, claro, viu a urgência da situação e deu uma ordem bem clara para a financeira: olha, regularizem esse registro. E é para já. E para garantir que eles iam cumprir, o juiz fixou uma multa diária de R$ 1.000. Essa é a tal da astrinte, em ação. Agora, se preparem para a parte mais absurda dessa história. Quanto tempo vocês acham que a financeira levou para cumprir uma ordem judicial tão simples? Alguns dias? Uma semana? Não. Foram mais de 4 anos. 4 anos de descumprimento, dia após dia. E o resultado dessa teimosia toda, aquela multa de R$ 1.000 por dia ao longo de 4 anos, virou uma bola de neve de R$ 2.176.000. É isso mesmo. A gente voltou exatamente para a nossa pergunta do início. E agora? O que acontece com essa fortuna toda? É exatamente aqui que a história dá uma virada de roteiro. Porque o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, fez uma mudança fundamental na interpretação da lei, que simplesmente alterou o destino de multas como essa do João. Olha, a mudança foi drástica mesmo. Antigamente, a regra era mais flexível. Se uma multa virava essa bola de neve gigante, como no caso do João, o juiz podia olhar o valor total e, dar uma reduzida para evitar o que a gente chama de enriquecimento sem causa. Isso era super comum. Só que, com a nova leitura do Código de Processo Civil de 2015, isso acabou. A regra agora é cristalina. O valor que já venceu, o que ficou para trás, é intocável. Não pode reduzir e ponto final. Isso muda toda a estratégia porque força todo mundo a levar as ordens judiciais a sério desde o primeiríssimo dia. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, olha só o que o próprio STJ disse. A decisão fala com todas as letras que qualquer modificação só vale para a multa que ainda vai vencer, a chamada multa vincenda. A multa vencida, aquela que foi se acumulando dia após dia, essa se tornou, digamos, sagrada. Isso dá uma força tremenda para a decisão do juiz. Mas espera lá. Por que uma mudança tão radical assim? Qual é a lógica por trás de tornar essa multa impossível de reduzir? A resposta está numa palavrinha só. Uma palavra que é a grande vilã que a justiça está querendo combater. E essa palavra é recalcitrância. É um termo do direito que, traduzindo para o bom português, significa teimosia. Pura e simples teimosia. É a atitude de quem recebe uma ordem da justiça e, de propósito, sem justificativa, decide ignorar. Era exatamente o que a financeira do caso do João estava fazendo. Então, o objetivo da nova regra não é só punir por punir, é pura estratégia. A ideia é mandar um recado bem claro. Ordem judicial não é sugestão, é para cumprir. Ao tornar a multa vencida irredutível, o sistema acaba com aquela malandragem de descumprir a ordem e depois, lá na frente, pedir um descontinho. A lei agora meio que premia quem tenta cumprir, mesmo que atrase um pouco, porque permite ajustar a multa futura. Mas para quem é teimoso, aí a conta chega, e chega cheia. Essa informação é importante, não é mesmo? Pensa em quanta gente precisa saber disso.
Então, que tal compartilhar com os amigos, nos grupos? Isso ajuda demais o DireitoCast a crescer e levar conhecimento de qualidade para muito mais gente. É uma mudança de paradigma fundamental para entender a seriedade e a força de uma ordem judicial no Brasil hoje. Ok, a gente pode pensar, então quer dizer que o sistema agora permite que essas multas cresçam sem parar, sem controle nenhum? Não, não é bem assim. A nova lógica, na verdade, foca em prevenir o abuso em vez de tentar consertar o estrago lá no final. Vamos ver como isso funciona. Basicamente, existem duas ferramentas que o juiz pode usar para evitar que a situação saia do controle. Primeiro, se o juiz nota que a parte que vai receber a multa está só de braços cruzados vendo o dinheiro acumular, ele pode cortar o mal pela raiz e converter a obrigação em perdas e danos. A segunda ferramenta, que talvez seja até mais eficaz, é o juiz pular a parte desobediente e dar uma ordem direta para quem pode resolver o problema, tipo um cartório, o próprio Detran. O foco passa a ser a solução e não a multa. Então, para a gente fechar o raciocínio, o ponto crucial é este: a regra do jogo mudou. Multa judicial que já venceu, a tal da astrente vencida, não se reduz mais. Ponto. Qualquer alteração, seja para reduzir ou até cancelar, só vale daqui para frente. A justiça agora está focada em agir antes que o valor fique astronômico, recompensando quem coopera e sendo bem dura com quem insiste em desobedecer. Essa é a nova realidade do jogo. E com isso, a gente chega ao final da nossa análise de hoje. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Para continuar por dentro de outros temas importantes, explicados assim de forma direta, é só seguir o DireitoCast lá no Spotify. Tem sempre conteúdo novo em áudio por lá. E não esquece, hein? Deixar o like é muito importante pra gente. É um gesto simples que ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E para quem prefere assistir, esse conteúdo também está lá no YouTube e no TikTok. É só procurar por DireitoCast. Mais uma vez, obrigado pela companhia e até a próxima.